Olha, minha rapaziada, esse vídeo aqui vai ser muito sobre as informações que saíram, que tanto o Internacional quanto o Cruzeiro estão de olho no Julimar para a temporada que vem. Acho natural, um dos destaques do Atlético nessa temporada, um dos melhores jogadores do Atlético em 2024 e em 2025, um jogador que, na teoria, para determinados contextos, pode ser considerado um jogador barato, e o torcedor do Atlético sabe que é uma das principais referências técnicas do Furacão para a próxima temporada e para a próxima e para a próxima e para a próxima vida longa ao Julimar no Atlético, porque eu realmente acho um jogador de muita qualidade técnica, um jogador que pode ajudar bastante o Furacão. Mas eu conversei com algumas pessoas e a intenção aqui é trazer informação em relação aos planos do Atlético em relação ao Julimar. Aí, obviamente, a gente tem o OBS, que é, cara, se chegar um clube e fizer uma proposta bilionária para o Julimar e para o Atlético, provavelmente a negociação vai acontecer. Mas o que o Atlético espera do Julimar em 2026, e depois eu comento o que eu imagino, o que eu gostaria que o Atlético tivesse ali em 2026. O Atlético não pretende negociar o Julimar nessa temporada. Assim como o Atlético não pretende negociar o Zapelli, assim como o Atlético não pretende negociar o Esquivel, assim como o Atlético não pretende negociar o Viveiros e o Teira. O Atlético enxerga a temporada de 2026 financeiramente e institucionalmente uma campanha de retorno, mas uma campanha de valorização dos seus ativos. E a gente sabe, o Clube Atlético Paranaense é uma instituição que sempre precisou vender. Então 2026 não vai ser um ano para a gente vender os ativos que, na teoria, tiveram algum destaque em 2025, porque, querendo ou não, destaque de Série B a gente sabe que tem um impacto menor. Mas um Julimar se destacando na Série A, como vinha sendo no ano passado, pintaram os milhões de euros da Rússia. Não sei se vocês se lembram disso. O Julimar quase foi vendido para o futebol russo antes de se machucar. E aí a gente pensa, é melhor vender para o Inter ou é melhor vender para o futebol europeu? O Zapelli, no início da temporada, teve proposta de 9 milhões de dólares. O Zapelli, logo quando chegou no Atlético, quando era um jogador hypado, vindo do futebol argentino, teve proposta de 15 milhões de dólares. O Lucas Esquivel é unanimidade. Todo mundo fala que é um jogador muito valorizado no mercado perante a tudo que aconteceu na última temporada, principalmente na questões de lesão. O Filipinho, que era um jogador bastante sondado, outro nome que me falaram que foi muito valorizado. Então se busca uma valorização do clube, voltando para uma competição internacional, voltando a disputar uma Série A, voltando a estar no horário nobre do futebol brasileiro, voltando a estar num horário de evidência do futebol brasileiro, mas também existe uma intenção do clube valorizar os seus ativos e fazer a roda girar. Para cada Zapelli, a gente já tem que estar pensando no substituto. Para cada Viveiros, para cada Julimar, a gente já tem que estar pensando no substituto, porque esses clubes eles sabem que, querendo ou não, você olha hoje para uma final de Libertadores, você vê tantos e tantos jogadores que passaram pelo Clube Atlético Paranaense, e isso é um carimbo na formação do clube, isso é um carimbo na construção de identidade do Clube Atlético Paranaense. Isso é um carimbo na construção de identidade de uma instituição que, pelo menos na parte mais vitoriosa da sua história, sempre pensou em revelar, desenvolver. Eu acho que no final das contas é algo que a gente ainda acompanha muito claramente. Como o Atlético busca revelar, como o Atlético busca desenvolver. Então eu sinto que o Clube Atlético Paranaense ele vai ter um 2026 mantendo as suas principais peças. O que eu posso dizer é a intenção. Um Cruzeiro, a gente está falando de um clube que hoje paga cifras multimilionárias porque tem capacidade para isso. Um Cruzeiro, a gente fala de um clube que paga um valor absurdo em alguns jogadores porque o Pedrinho traz um conforto financeiro para o time do Cruzeiro fazer esse tipo de investimento e se posicionar de outra forma dentro do futebol brasileiro. Mas, nesse momento, a intenção do Atlético é essa. Agora entrando a parte da minha opinião. Eu acho que o Atlético foi certo. Eu acho que segurar os principais jogadores, para mim, é muito claro que é uma tentativa e uma busca, querendo ou não, por um cenário ali de, cara, de ambição, de estabilidade dentro de uma Série A. E o Julimar eu boto como um dos principais jogadores do Atlético com toda a facilidade do mundo. O Julimar é um jogador que, eu falo, pra mim é um dos melhores pontos do futebol brasileiro. É subestimado pelo nome, é subestimado talvez por representar o Atlético, mas pra mim
A gente parar pra pensar no que vai ser o Julimar da temporada que vem me traz muita empolgação, me traz muita certeza que a gente vai estar falando de um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Talvez eu tenha exagerado, mas um dos melhores pontos eu acho. Eu acho que o interesse do Cruzeiro é uma aposta um pouquinho nisso. Porque eu vou te falar, o Julimar é um ponto que tem tudo. O Julimar é um cara que consegue jogar por dentro, consegue jogar por fora. Ou seja, tem uma versatilidade nas posições. Fora, no corredor externo. É um cara forte, é um cara rápido, é um cara que tem um enfrentamento, é um cara que tem uma dinâmica de 1 contra 1 que eu dou muita moral. É um cara que tem uma dinâmica de 1 contra 1 que eu elevo o patamar lá em cima. Até pela capacidade física dele, buscar o tapa em profundidade do Julimar é chato. Sabe? E acho que é um jogador que tem certa habilidade, consegue manter a bola no pé. É um jogador que consegue fazer uma boa recomposição e ao mesmo tempo pressiona bem o adversário. É um jogador que, jogando um pouquinho mais por dentro, vem adquirindo muito mais qualidade nessa capacidade de associação. É um jogador que tem capacidade de batida de meia distância. É um jogador que faz gol. É um jogador que tem um alto índice de participações em gol por jogo. Então, no final das contas, acaba sendo um sentimento que... No final das contas, acaba sendo um sentimento que o Atlético ele tá indo para um caminho que ele tem um jogador que ele pode se valorizar muito mais na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é aquele jogador que foi o destaque de Série B, a gente precisa se livrar logo, porque daqui a pouco o Julimar não vai acontecer. E recusar alguns milhões hoje pelo Julimar, eu acho que a gente vai começar a também ter esse retorno dentro de campo. A manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro, uma classificação mais adiante na Copa do Brasil, uma classificação mais adiante em competições internacionais, pensando na próxima temporada. Manter Zapelli, manter Julimar, manter Viveiros também traz um retorno financeiro. O time forte também traz um retorno financeiro. Acho que a gente precisa ter a conta clara e o futebol brasileiro, agora com o fair play financeiro, não vai poder inverter a conta. Que é montar um time forte para arrecadar. Mas você arrecada em muitos momentos tendo um time forte. Porque montar um time forte para arrecadar foi basicamente a falência do próprio Cruzeiro. Um time que estava numa posição. Um time que estava numa posição ali que era: vou montar um time forte, vou ganhar títulos. Vou montar um time forte, vou ganhar títulos. A partir do momento que não ganhou títulos, o ruiu. Mas só para finalizar sobre o Julimar, acho que é um jogador que o Atlético deveria manter. Acho que é um pilar da temporada que vem. Acho que, de certa forma, é normal o interesse de outros clubes pela qualidade que o Julimar tem, pela capacidade que eu, pelo menos, considero acima da média que o Julimar tem. Então, no final das contas, eu sinto que a gente está indo para um caminho bem legal com o Julimar como essa alternativa. Beleza, pessoal? Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Valeu, 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 valeu. E hashtag fica Julimar. Acho que a gente não precisa se preocupar tanto. Mas se precisar levantar, podem contar comigo. Valeu? Tchau.